Boa noite, minha gente. Depois de ouvirmos tantos louvores abençoados, nós vamos continuar estudando na nossa escola de liderança as epístolas do Novo Testamento. E hoje nós vamos fechar com a última epístola, a epístola de Judas. Portanto, eu convido você a fechar os teus olhos para a gente orar e pedir ao Espírito Santo para falar fortemente ao nosso coração. Espírito Santo, Tu és aquele que glorifica Jesus. Portanto, através desse estudo, venha glorificar Jesus na vida da igreja. Nós oramos assim e desde já te agradecemos, porque Tu és aquele que revela Jesus ao nosso espírito. E muito obrigado, Espírito Santo, porque você vai estar iluminando, orientando, revelando a boa, perfeita e agradável vontade desta epístola na vida da igreja, no nome de Jesus. Amém. Essa epístola foi escrita por Judas, né? E ele escreveu essa epístola aproximadamente no ano 75 ao ano 80 depois de Cristo. Esse Judas, ele é irmão de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, e tanto Tiago quanto Judas, né, eles são irmãos de Jesus. Eles aceitaram o Evangelho após a morte e a ressurreição de Jesus e se tornaram líderes também, se tornaram pessoas relevantes na igreja e também no Evangelho. Então, gente, ele escreve essa epístola para a igreja para advertir a gente da apostasia e da entrada em cena desses homens, né, dessas doutrinas que sutilmente vêm tentando disseminar o engano na mente das pessoas. E ele começa a falar para a gente que nós, como cristãos, precisamos estar seguros em Jesus, né? Lembre-se, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e você e eu precisamos estar firmados nele. Ele foi quem consumou a obra na cruz, e através da obra da cruz, você e eu fomos salvos, né? Recebemos a natureza de Deus, somos casa e morada de Deus e precisamos saber disso. Experimentamos a nova natureza, vivemos essa nova natureza e precisamos agora, como igreja, mais do que nunca, viver o amor, viver a graça, viver em fé, né? E Judas começa falando desses invasores que de uma forma sutil tentavam, né, disseminar heresias na mente e no coração da igreja. E hoje não é diferente. A gente sabe disso. O diabo continua usando das suas artimanhas para deturpar, para enganar, para tirar a gente do alvo, do foco. E é importante, mais do que nunca, a gente saber que como filhos de Deus, a gente precisa estar em Deus. O nosso inimigo, gente, ele está aí, ele é real, né? E o Espírito Santo é aquele que vai dar força a você. O Espírito Santo é quem vai revelar você, que vai inspirar você, que vai mostrar a você o engano, os ardis, né, e as setas inflamadas do inferno. Né? E a gente precisa, mais do que nunca, nesses últimos dias, gente, estarmos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é uma ordem das epístolas, né, do escritor, nosso amigo Paulo. Né? Então, Judas está falando desses inimigos, né? Eles tentaram de todas as formas anular a graça, bagunçando a graça. E hoje não é diferente, né? Mais uma vez eu quero dizer isso para você. Tanta gente querendo bagunçar o Evangelho, tanta gente querendo trazer mentiras, engodos, né? Tanta gente dizendo, pode fazer isso sim, tem nada a ver. Gente, tome cuidado.
é importante a gente estar todo tempo, todo momento, consultando a palavra de Deus, a verdade, e verificando que ela é quem vai nos dar os fundamentos fiéis, né, do Evangelho, para que a gente viva e viva em qualidade de vida. A gente não pode esquecer que fomos salvos pela graça. Efésios 2, de 8 a 9 diz isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie nela. É verdade. Mas a gente não pode vulgarizar, nem banalizar, né, a obra consumada da cruz. E esses falsos mestres, gente, estavam justamente tentando falar isso, né? E Judas percebeu o engano, percebeu a estratégia desses falsos mestres, o ardis que eles estavam usando, né? Com toda a delicadeza, né? Um pseudo-amor. E Judas rapidamente, né, entra, né, para orientar a igreja que eles deveriam fugir desse engano. Eles queriam, olha só, gente, que absurdo, queriam inutilizar a divindade de Cristo. Esses apóstolos queriam de todas as formas tirar a essência do cristianismo. Se a gente tira Cristo e a obra consumada da cruz, a gente perde toda a essência do Evangelho, ok? Então a gente precisa mais do que nunca, né, olhar para a cruz e ver nela a obra de fé consumada de Jesus por cada um de nós. Glória a Deus! A doutrina falsa, gente, é um veneno. É um veneno, e a gente sabe disso. É mortal, ele vem sutilmente. E é preciso a gente, mais do que nunca, estar fundamentado na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso a gente viver a verdade para sermos uma igreja forte, sermos uma igreja atuante, sermos uma igreja relevante, porque os dias são maus. Os dias são maus. Judas, então, revela a cada um de nós que a gente precisa mais do que nunca estar firmados na fé. E traz alguns exemplos para a gente. O exemplo do povo de Israel, né? Esse povo, ele saiu do Egito e no meio do caminho tiveram tantas situações a ponto de ficarem 40 anos no deserto. Era o desejo de Deus, gente, que esse povo ficasse 40 anos no deserto e que a primeira geração, acima dos 20 anos, fosse sentenciada a morrer no deserto? Claro que não. Mas esse povo, eles cederam ao engano, eles cederam às astutas ciladas do diabo, eles cederam as armações criadas, e com isso, gente, eles trouxeram, né, a sentença sobre a sua vida. Não entraram na terra prometida. O pecado de Israel foi a incredulidade. O pecado dos anjos, que Judas fala aqui, foi a rebelião. Se rebelaram contra o próprio Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra, você já sabe, né? Foi a homossexualidade, né? A libertinagem, e com isso Sodoma e Gomorra também foram sentenciados. Gente, a gente precisa olhar os exemplos da antiga aliança e usá-los como vigilância sobre a nossa vida. A Bíblia nos ensina a vigiar e a também orar. Então é importante você e eu conhecermos os fatos que passaram, né, as situações que aconteceram, para que a gente não caia no mesmo erro. Esse é o objetivo de Judas, para que a gente não retroceda,
para que a gente não olhe para trás, gente. A gente precisa tomar cuidado com esses homens, com essas pessoas que vêm com essa mensagem do engano. O apóstolo Paulo nos orienta, né, a sermos prudentes, né, como pais, como igreja. O apóstolo Paulo responde, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Os pais repetem avisos e instruções para os filhos, que às vezes respondem, já ouvi isso 1.000.000 de vezes, papai. Não é assim? Às vezes a gente fala com os nossos filhos, mas esse cuidado, né, que a gente precisa ter com os nossos filhos não é diferente com a igreja. A gente precisa ter o cuidado, porque, como eu disse anteriormente, o diabo, né, ele é ardiloso, né, ele vem de uma forma sutil. E no versículo 8 a 16, ele estava sutilmente levantando um grupo de falso líder apóstata na igreja, que Judas, né, percebe. Né, e esses caras estavam rejeitando toda a autoridade de Jesus. Eles estavam rejeitando a doutrina de Deus, gente. Olha só. Eles estavam querendo estabelecer as suas próprias doutrinas. Eles estavam usando a mentira, o engano, de forma sutil para deturpar a verdade no coração da igreja, né? Alimentando-os com doutrinas falsas e inflamando essas igrejas a se rebelarem contra os apóstolos. Misericórdia! Pois é, e a gente precisa estar atento, porque esse espírito de engano, ele continua aí, né, buscando pessoas para usar, para de uma forma ardilosa, né, minar os fundamentos e a verdade da palavra de Deus. E quando a gente despreza essa palavra, gente, a gente atrai para a nossa vida, né, sentenças. E não é esse o desejo, né? A gente atrai para a nossa vida condenação. Lembra, né, quando Deus pediu a Caim, né, e a Abel a sua oferta? Está lá em Gênesis, né, lá no capítulo 4. Diz que Caim se rebelou contra o caminho de Deus para a sua salvação. E com isso ele perdeu, né, a sua bênção. Você lembra de Coré? Está lá em Números 16, né, que se rebelou contra Moisés, né, e contra toda a autoridade. Pois é, gente. A gente precisa tomar cuidado com essas doutrinas falsas, esses homens que atraem o engano, porque eles são pastores egoístas. Isso está lá do versículo 12, 13 a 16. Eles são pessoas ardilosas, né? Lembre-se, o verdadeiro pastor, ele preocupa-se com as suas ovelhas, né? Nós, da família da fé, nós temos uma preocupação intensa com o conhecimento, com a verdade, com conduzir você, né, a ter uma vida saudável em Cristo, né? E é importante você entender isso, mas esses pseudos, apóstolos não estão preocupados com a sua edificação espiritual, não estão preocupados com a sua família. Eles estão preocupados em armar, né? Armar a artimanha do inferno e afastar você da graça, da verdade e de Deus. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está escutando. Cuidado com aquilo que você está depositando no seu espírito. Né? É importante, porque eles são nuvens sem águas, eles são árvores mortas, eles são ondas bravias, diz o versículo 13. São falsos mestres, são orgulhosos, prepotentes, arrogantes.
estão conduzindo as pessoas para as trevas. Gente, são murmuradores. A gente sabe muito bem que a murmuração é um pecado. E esses homens murmuraram e se queixaram dos apóstolos. Murmuraram e se queixaram do Evangelho. Gente, e a gente precisa tomar cuidado. As Escrituras ordenam para a gente que os cristãos não devem murmurar. Também eles usavam, né, na igreja de bajulação para manipular os seus ouvintes. E a gente não vê essa situação hoje, gente? E como, hein? E como? E como a gente vê essas situações hoje? Os falsos mestres diziam que Jesus Cristo não voltaria e que Deus nunca enviaria um julgamento. E eu quero dizer para você, você pode acreditar ou não, mas a Bíblia é a verdade. E a palavra de Deus diz que nós somos a igreja. E a igreja, ela é chamada de noiva de Cristo. E Jesus Cristo prometeu que um dia voltaria para buscar a sua noiva. E nós estamos como igreja certos que ele voltará. Mas esses falsos mestres, gente, eles dizem, já faz mais de 2000 anos, desde a época da minha bisa, do meu avô, que se falam isso, desde a época lá do princípio do século, que se fala que Jesus vai voltar e até agora nada. Olha, eu quero dizer para você que o amor de Deus, a graça de Deus, é que tem tardado a volta dele. O desejo dele é que ninguém se perca. Por isso que ele está, né, de uma certa forma, esperando que todas as pessoas se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e entreguem-se totalmente a Jesus. Mas a verdade é uma, e eu quero dizer isso para você. Olhe para mim, Jesus vai voltar, hein? Ele vai voltar, rapaz. Terceiro e último ponto que a gente estuda na carta de Judas é que é muito importante a gente não ceder ao tropeço do engano. A igreja que se envolve com engano, ela fica uma igreja totalmente vulnerável às ciladas do maligno, às ciladas do inferno. E a gente estudou, gente, recentemente, né, você pode procurar lá na nossa playlist lá de sermãos, as 7 igrejas da Ásia. E em todas as 7 igrejas da Ásia, João, o apóstolo, estava advertindo o anjo da igreja a estar atento, trazendo para a igreja a revelação verdadeira, o ensino saudável, a palavra de vida, para que a igreja permanecesse sólida. E aqui, do versículo 17 ao 25, a gente encontra algumas instruções muito importantes. E se você quiser, anote na sua agenda. E essas instruções são para que você se mantenha firme e resistente a toda obra do engano. Primeiro, lembre-se da palavra de Deus. Pastor, pois é, minha gente, tem muito crente no século XXI que está esquecendo da palavra de Deus. E é importante nós não deixarmos de estudar a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Quando a gente não está firmado na palavra, a gente fica vulnerável aos ataques de Satanás, à deturpação, né, do engano nas verdades, né? Ele usa da verdade, coloca meia verdade
para que as pessoas se enganem. Você lembra da estratégia que ele usou com Eva? Não foi bem assim que Deus disse. E Eva, por não estar firmada na palavra, diz que ela cedeu. Cedeu e trouxe sobre a humanidade uma triste consequência. Lembre-se, a palavra é Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Lembre-se que ele fundamentou e deixou a palavra para que nós vivamos com excelência, gente. Uma coisa que você e eu não podemos esquecer é de edificar a nossa vida cristã. A vida cristã deve permanecer sendo todos os dias edificadas. E aqui eu quero deixar uma indicação para você. Compre o livro Qualificados, de Tony Cook, e você vai ver a importância de você se manter, prosseguindo de fé em fé, na caminhada, sendo municiado pelo Senhor, para que você seja um crente firmado, solidificado na verdade. Ok? A vida cristã, gente, ela precisa progredir, ela precisa prosseguir. Eu e você não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar. Esquecendo, diz o apóstolo Paulo, das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, essencial ao seu crescimento de vida cristã. E nós não podemos esquecer, além da palavra, que a gente deve também orar, gente. Jesus foi um homem de oração. Seu ministério, depois do batismo, começou com oração. Ele foi para o monte orar 40 dias e 40 noites. Depois, com os seus discípulos, nos 3 anos de discipulado, ele também orava incessantemente, pedindo ao Pai para que o Pai desse estratégia, para que o Pai o ajudasse. Então, não deve ser diferente na sua vida. E além disso, você precisa guardar o amor de Deus Pai no seu coração e exercer esse amor. O amor é fruto do Espírito, é através dos dons do Espírito que você vai estar percebendo o engano. E um dos dons fundamentais hoje, gente, que a gente sabe muito bem que a igreja contemporânea precisa, mais do que nunca, é do dom de discernir os espíritos, discernir aquilo que a gente está lendo, uma obra, ouvindo um testemunho de alguém, ou uma pregação de alguém, para que a gente possa perceber se ali tem a verdade, para a gente viver com qualidade o Evangelho de Cristo. E por último, gente, e o quarto ponto que eu quero dizer para você é: esteja aliançado com Jesus. Pois é. Judas quis trazer esse último ponto porque ele é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que nós temos. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus, Ele precisa estar em evidência na sua vida. E você e eu precisamos estar atrás da cruz dele para sermos vitoriosos. O cristão, e eu quero finalizar com este pensamento dizendo para você, o cristão que se guarda no amor, que se envolve na proteção do seu Salvador, não será abalado pelo engano, permanecendo firme, constante, alerta contra todos os ardis e ciladas do inferno. Convido você a mais do que nunca, nesses últimos dias,
a viver essa verdade. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Boa noite.